Olá pessoal e bem-vindos a este novo episódio do podcast Inexplicável. Disse que para que o bem exista, também deve haver o mal em um equilíbrio preciso. E nas religiões, o maligno, a corrupção e o pecado são representados por figuras das quais, de uma forma ou de outra, todos nós já ouvimos falar. Os demônios, um demônio, é a encarnação do que há de mais desprezível e errado no ser humano, mas também um aviso para adotar um comportamento benevolente em relação aos outros e à própria vida. Portanto, o episódio de hoje quero dedicar a 5 figuras demoníacas que não só são consideradas entre as mais terríveis, mas também entre as que exerceram a maior influência em nossa cultura popular. Aqui estão então os 5 demônios mais assustadores das religiões. Encontro com o podcast Inexplicável. Disse que para que o bem exista também deve haver o mal em um equilíbrio preciso. Nas religiões, o maligno, a corrupção e o pecado são representados como figuras. Passuçu é uma das figuras demoníacas mais fascinantes e temidas da mitologia mesopotâmica, que inclui as antigas civilizações de Sumer, Acade, Assíria e Babilônia. Conhecido como Rei dos Demônios do Vento, Pazuzu é principalmente associado aos ventos malignos, especialmente aqueles que sopravam do oeste, trazendo consigo doenças, fomes e destruição. Ele não era apenas um demônio malévolo, mas também era temido e respeitado, a ponto de sua imagem ser às vezes usada como talismã protetor contra outros espíritos malignos. Sua dualidade, capaz de causar sofrimento, mas também de oferecer proteção, torna-o uma figura extremamente complexa. Na mitologia mesopotâmica, a aparência de Pazuzu é uma das mais assustadoras entre as divindades e demônios da antiga Mesopotâmia. É frequentemente retratado como uma criatura híbrida, com o corpo de um homem, asas de águia, cabeça de leão ou cão, garras de ave de rapina e uma cauda de escorpião. O rosto de Pazuzu é particularmente aterrorizante, com olhos esbugalhados, boca aberta, dentes afiados e uma língua que se projeta ameaçadoramente. Suas mãos são representadas com garras afiadas e as asas abertas sugerem sua associação com a força destrutiva do vento. Essa aparência bestial não é casual. Cada elemento do seu corpo simboliza uma parte do seu poder. As asas indicavam sua capacidade de se mover rapidamente pelos céus, enquanto a cauda de escorpião e as garras representavam sua natureza venenosa e mortal. No entanto, assim como os amuletos que o retratavam, que eram usados para afastar os espíritos malignos, sua aparência aterrorizante também servia como um impedimento contra outras forças demoníacas ainda mais perigosas, como a Amashtu, um demônio feminino que ameaçava as mulheres grávidas e os recém-nascidos. Os textos antigos, como as tábuas com formas encontradas em escavações arqueológicas, contêm orações e encantamentos onde Pazuzu é frequentemente mencionado. Isso mostra como sua influência estava profundamente enraizada na vida cotidiana dos mesopotâmicos, que viviam em uma realidade onde o sobrenatural era parte integrante de sua existência. Apesar de sua origem antiga, Pazuzu encontrou um novo lugar na cultura popular, principalmente graças ao cinema. O demônio foi popularizado pelo filme de terror de 1973, O Exorcista, onde é identificado como a entidade maligna que possui a jovem protagonista Regan. O rosto de Pazuzu aparece brevemente em algumas cenas, tornando-se uma das imagens mais icônicas do cinema de terror. A figura também foi retratada em outros contextos, como em quadrinhos, videogames e literatura, onde continua a ser um símbolo de terror e caos. Em conclusão, é um exemplo perfeito de como as figuras demoníacas das culturas antigas podem ter uma influência duradoura ao longo do tempo, adaptando-se e transformando-se com a evolução das crenças e medos humanos. De Rei dos Demônios do Vento a ícone do cinema de terror, Pazuzu continua a representar as forças incontroláveis da natureza e os medos primordiais da humanidade. Lilith é uma figura envolta em mistério, mas também um dos demônios mais complexos e controversos da história. Segundo algumas versões da mitologia judaica,
Ela é considerada a primeira esposa de Adão, criada não de sua costela como Eva, mas da mesma terra, tornando-a assim igual a ele. A lenda conta que, por causa de seu forte desejo de independência e igualdade, Lilith recusou-se a se submeter a Adão, especialmente durante o ato sexual, reivindicando seu direito de estar acima dele. Essa recusa levou a uma briga que culminou com o abandono de Lilith do Jardim do Éden. Pronunciando o nome de Deus e assim ganhando sua liberdade, mas ao custo de sua própria condenação. Depois de abandonar Adão, Lilith se refugiou nas margens do Mar Vermelho, onde se diz que ela encontrou alguns demônios com quem teria gerado uma prole de criaturas obscuras. Em algumas tradições, ela é transformada em um demônio vingativo, uma figura que representa a rebelião contra as normas patriarcais e o caos primordial. Ela é associada aos ventos tempestuosos, aos abortos espontâneos e à morte infantil, tornando-se assim um símbolo de tudo que é incontrolável e selvagem na natureza humana. Na iconografia, Lilith é frequentemente representada como uma mulher belíssima, mas com traços animalescos que refletem sua natureza demoníaca. Às vezes ela aparece com asas de morcego, garras afiadas no lugar dos pés ou com uma serpente enrolada ao redor do corpo, um símbolo de tentação e perigo. Em outras representações, ela é retratada ao lado de crianças mortas ou com demônios menores a seu serviço, para enfatizar seu papel como portadora de morte e caos. Um dos símbolos mais poderosos associados a Lilith é o selo, um amuleto usado para proteger os recém-nascidos. Na antiguidade, as mães usavam pingentes representando 3 anjos, Senoi, Sansenoi e Semangeloth, que, segundo a lenda, tinham o poder de manter Lilith longe dos recém-nascidos. Isso porque, como vingança por sua expulsão do Éden, ela era conhecida por raptar e matar crianças desprotegidas. Na Cabala, a tradição mística judaica, Lilith assume um papel ainda mais complexo e sombrio. É vista como a esposa de Samael, um anjo caído com quem forma um casal que representa o mal supremo. A união deles é o oposto da santidade do casamento entre Adão e Eva, simbolizando uma relação pecaminosa e portadora de infortúnio. Por último, na tradição antiga, Lilith também é vista como uma manifestação do aspecto feminino escuro da divindade, um reflexo das energias femininas negativas que precisavam ser equilibradas e controladas, pelo menos naquela época. Mas na era contemporânea, Lilith passou por uma transformação notável, evoluindo de uma figura demoníaca para um símbolo de emancipação feminina. Nos anos 70, com a ascensão do movimento feminista, ela foi redescoberta e reinterpretada como um ícone de resistência contra a opressão patriarcal. Neste contexto, ela não é mais vista como um demônio, mas como uma mulher que escolheu a liberdade e a autodeterminação em detrimento da submissão. Esse novo ponto de vista levou ao nascimento do Lilith Fair, um festival musical fundado nos anos 90, dedicado às artistas femininas e ao poder da irmandade. Lilith assim se tornou um símbolo de força e rebeldia, uma inspiração para as mulheres que se recusam a ser relegadas aos papéis tradicionais impostos pela sociedade. Na cultura popular, ela aparece em vários livros, filmes e séries de televisão, muitas vezes representada como uma figura fascinante e perigosa, capaz de desafiar a ordem estabelecida e de representar a luta pela independência e igualdade. Em conclusão, a figura de Lilith é uma das mais fascinantes e complexas da mitologia judaica. Originalmente concebida como um demônio assustador, foi transformada ao longo dos séculos em um símbolo poderoso de resistência e independência, e hoje continua a inspirar e desafiar as concepções tradicionais da mulher, permanecendo uma figura enigmática e poderosa no panorama cultural. Asmodeu. A figura de Asmodeu é considerada uma das mais perturbadoras concebidas no âmbito religioso. Um demônio que incorpora a luxúria e que ocupa um lugar relevante na demonologia em todo o mundo. É conhecido como um dos 7 príncipes do inferno e é frequentemente associado aos pecados ligados à sensualidade e à paixão. Asmodeu tem raízes antigas. Sua figura aparece em diversas tradições religiosas, mas é na cultura judaico-cristã que ganha particular relevância. Segundo a tradição, ele é descrito como um demônio terrível, frequentemente representado com 3 cabeças, uma de touro,
uma humana e uma de carneiro, simbolizando seu poder e sua astúcia. Na Bíblia, ele é citado no livro de Tobias, onde se narra como o demônio mata os maridos de Sara, impedindo-a de encontrar um companheiro duradouro. Aqui Asmodeu não é apenas o símbolo da luxúria, mas também representa a destruição e a maldição das relações humanas. Na demonologia cristã, ele é frequentemente descrito como um ser impiedoso e manipulador. Os textos apócrifos das obras medievais o representam como um demônio capaz de seduzir e corromper, em particular os jovens, induzindo-os a comportamentos de natureza sexual. Em algumas representações, ele é representado com símbolos como a serpente, que destacam seu poder de tentação. Sua presença é sentida também nos rituais de exorcismo, onde é evocado para libertar as pessoas de sua influência. Asmodeu teve um papel importante na literatura medieval, onde foi citado em obras como a Divina Comédia de Dante Alighieri, onde os demônios representam os pecados capitais. Além disso, no Malleus Maleficarum, um texto do século XV sobre os processos de bruxas, é escrito como o demônio que induz as pessoas a pecar, contribuindo assim para a difusão de sua notoriedade. Nos tempos modernos, porém, esse demônio também encontrou espaço na literatura e na mídia. Aparece em romances, quadrinhos e filmes, onde é frequentemente retratado como uma criatura fascinante e sedutora, capaz de exercer uma atração fatal sobre quem o encontra. Por exemplo, está presente no famoso jogo de role-playing game Dungeons & Commercial Dragons, onde é representado como um poderoso demônio dos vícios. Além disso, sua figura foi utilizada em diversas séries de televisão e filmes de terror, onde ele incorpora o mal e a tentação. Em conclusão, Asmodeu representa uma figura complexa e ambivalente, símbolo de desejo e corrupção, mas também de uma busca por poder, a ser obtido, no entanto, exclusivamente através do pecado. Mahamara é uma figura fundamental na mitologia budista, considerado um demônio poderoso e astuto, conhecido por ter tentado o Buda durante sua jornada em direção à iluminação. Mara representa as tentações, os obstáculos espirituais e as distrações que podem afastar um indivíduo da realização de seu verdadeiro potencial. Sua presença é um símbolo dos desafios internos e das batalhas que cada praticante deve enfrentar no caminho espiritual. De acordo com as escrituras budistas, Mara é descrito como um demônio astuto e enganador, capaz de se manifestar de várias maneiras para seduzir e distrair os praticantes. Durante o momento crucial, em que o Buda estava prestes a alcançar a iluminação sob a árvore Bodhi, Mara apareceu para obstruí-lo, tentando fazer com que ele perdesse a concentração. Sua figura incorpora os medos, desejos e ilusões que podem impedir uma pessoa de avançar em seu caminho espiritual. O demônio é frequentemente representado como uma figura monstruosa, com traços físicos que expressam seu caráter perturbador. Em algumas iconografias, ele é retratado com pele de cor escura, olhos ardentes e uma expressão ameaçadora. Às vezes, ele é acompanhado por um séquito de demônios que simbolizam as tentações e distrações que ele oferece. Um símbolo-chave associado a Mara é o cavalo branco que ele monta, representando o poder e a velocidade com que as tentações podem envolver um indivíduo. Suas manifestações variam, mas a essência de Mara é sempre a de um adversário astuto e perigoso, que se apresenta em formas familiares para confundir e desorientar. As práticas de meditação e introspecção são frequentemente utilizadas para enfrentar as tentações de Mara. Portanto, o demônio, em certo sentido, também se torna um professor, pois mostra aos praticantes a área em que precisam trabalhar e crescer. Nos últimos anos, o conceito de Mara encontrou novas interpretações no contexto da vida moderna. Em psicologia, é comparado às vozes interiores ou aos medos que bloqueiam nosso desenvolvimento pessoal. Muitos professores espirituais contemporâneos usam a figura de Mara para descrever as lutas internas que os indivíduos devem enfrentar em sua busca por paz e felicidade. Além disso, tornou-se um símbolo popular nos movimentos de autoajuda e nos cursos de desenvolvimento pessoal, onde suas tentações são comparadas às distrações modernas, como a tecnologia, o consumismo e as pressões sociais. A consciência das tentações de Mara pode ajudar as pessoas a reconhecer e superar os obstáculos que se interpõem entre elas e seu bem-estar.
Visto dessa forma, Mara não é apenas um demônio da mitologia budista, mas um símbolo poderoso das lutas que todos nós temos que enfrentar em nossa vida. E o que é mais terrível do que as dificuldades que experimentamos como seres humanos? Azazel é uma figura fascinante e complexa, presente tanto na tradição judaica quanto na islâmica. Na mitologia judaica, ele é frequentemente descrito como um anjo caído, uma entidade que transgrediu os limites do divino e escolheu abraçar o mal. Seu nome, que significa bode expiatório, está ligado a um ritual específico descrito no livro de Levítico. Durante o Yom Kippur, o dia da expiação, um bode era escolhido e simbolicamente carregado com os pecados do povo de Israel, para então ser enviado ao deserto como sacrifício, para Azazel. Este rito representava a purificação e a libertação dos pecados. Na tradição islâmica, Azazel é associado a Iblis, o equivalente do diabo que se recusou a se prostrar diante de Adão. Iblis é descrito como um djinn, uma criatura criada do fogo, e sua rebelião é vista como uma manifestação de arrogância e desobediência a Alá. Em ambas as tradições, ele é um símbolo da queda e da punição, um pouco como Lúcifer para entendermos. Na mitologia judaica, ele é frequentemente representado como uma entidade obscura e temida, um demônio que incorpora o pecado e o afastamento de Deus. O bode expiatório, ligado ao seu nome, simboliza não apenas a imperfeição humana, mas também a necessidade de enfrentar e conhecer as próprias transgressões. Na tradição islâmica, como já mencionado, ele é descrito como um gênio de grande inteligência e poder, mas também de grande desobediência. Ao contrário dos anjos que não podem pecar, Iblis escolheu se opor a Deus, tornando-se o inimigo número 1 dos seres humanos e desejoso de se afastar do caminho certo. Esta representação destaca o dualismo entre a luz e a escuridão, entre a obediência e a rebelião. Azazel teve um impacto significativo nas práticas religiosas e nos rituais de exorcismo. Na cultura judaica, o ritual do bode expiatório simbolizava não apenas a purificação, mas também a luta contra as forças malignas. Azazel inspirou inúmeras obras na literatura inimiga. Na Bíblia, o sono já aparece no contexto do ritual do Yom Kippur, mas também é citado em textos apócrifos, como o livro de Enoque, onde é descrito como um dos anjos rebeldes que ensinou aos homens a arte da guerra e da sedução. Essas histórias alimentaram o imaginário coletivo em torno de figuras semelhantes no folclore e na narrativa. Em tempos mais recentes, ele foi representado em filmes e séries de televisão. Um exemplo é o filme Fallen, onde o personagem Azazel é um demônio que pode possuir corpos humanos. Eles destacam o tema da possessão e da luta entre o bem e o mal. Também na série Supernatural, ele é um importante antagonista, contribuindo para a narrativa do conflito entre anjos e demônios. Essas referências mostram como ele continua a viver no imaginário coletivo, representando os medos e tensões relacionados à natureza humana e suas escolhas. Sua figura, portanto, não é apenas um símbolo de escuridão, mas também um chamado para a responsabilidade individual e a busca pela redenção. E esses garotos são 5. Entre os demônios mais terríveis, mas também controversos, de diferentes religiões que de certa forma continuam a exercer sua influência também a nível cultural. Mas o que vocês pensam desses demônios? Quais conheciam ou lhes causam mais medo e por quê? Deixe-me saber em um comentário. Um podcast enigmático de uma série criada, roteirizada e apresentada por Luca Parrella. De Músicas Podcast.